the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. Give me that old-time religion. Isso não é uma apresentação, é um culto de louvor a Deus, para que todos possam louvar com intensidade de coração, hinos conhecidos, mas que com certeza irão tocá-lo de uma maneira diferente nesta noite. Louve ao Senhor, abre o teu coração e louve-o, porque Ele é digno de todo o louvor. Este nome dá-nos a religião dos velhos tempos. Talvez o pastor Glauco nem saiba, mas é o título de uma canção americana. Uma canção Old Time Religion, né? Uma canção de 1873, ao estilo gospel americano, em que realmente nesta canção se pede um resgate. Dá-nos, Senhor, uma religião, da religião dos velhos tempos. O nosso grande desafio desta noite é sair daqui com a consciência do que é esta religião dos velhos tempos e por que nós precisamos buscá-la. E o que é que eu e você temos a ver com isso? É um confronto pessoal que cada um de nós devemos fazer nesta noite. E esta canção é interessante que ela consta em um filme de 1941, Sargento York. E essa canção é exatamente tocada, é um filme preto e branco, bem antigo. E ela é tocada exatamente quando o protagonista do filme, que é esse Sargento York, que ele foi combatente dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, um homem muito irascível e muito briguento, uma personalidade muito forte. Ele se converte, ele se transforma completamente para uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, pela sua conversão. E é interessante que nas minhas pesquisas eu vi este filme e no momento onde ele aceita Cristo, onde ele passa por esta transformação, esta música, Old Time Religion, é tocada. Então vamos ver esse trechinho desse filme. Em 1521, Martinho Lutero declarou diante do Tribunal de Worms: "Não posso fazer de outro modo. Mantenho o que escrevi. Que Deus me ajude." Suas 95 teses afixadas à porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciaram a maior revolução da história na igreja cristã, a Reforma Protestante. Pregara e publicara com ousadia sobre os abusos, erros e pecados da igreja romana. Por estas e outras razões, o Papa e outros líderes da Igreja Católica queriam a sua morte. Lutero continuou vivo por seu amigo, o eleitor da Saxônia, Frederick Sábio. Instrumento nas mãos de Deus, o manteve no seu castelo em Wittenberg. Outros reformadores antecederam Lutero. John Hus e seus seguidores, morávios sem número, muitos anabatistas, valdenses e lombardos, pagaram o preço máximo da sua fé. Mas Deus salvou a vida de Lutero para que traduzisse a Bíblia do hebraico e grego para a língua alemã. Esta obra levou 13 anos. Em Wittenberg, também pôde preparar outros meios para o seu povo poder ser salvo em Cristo. Precisavam de cultos em alemão para sua compreensão. Precisavam cantar a sua fé e louvar a Deus na sua própria língua. Martinho Lutero é conhecido como o apóstolo da Reforma. Foi também o pai do canto congregacional, pois antes disso a congregação não tinha o costume de cantar hinos. Os poucos hinos que haviam eram cantados em latim, somente pelos oficiais da igreja. Foi ele que introduziu o cântico por toda a congregação. Mas o hino em foco foi considerado como a Marchelsa da Reforma, pois todos os cristãos da Reforma cantavam-no com o mesmo entusiasmo dos patriotas da França. De fato, sendo a letra e música de Lutero, este cântico espalhou-se por toda a terra e tornou-se o hino oficial da Alemanha protestante.
Era cantado diariamente por Lutero e por seus companheiros. Até os inimigos da Reforma dizia: o povo inteiro está cantando uma nova doutrina. Assim, este hino cooperou muito no desenvolvimento da igreja cristã naqueles dias. Foi tão grande a repercussão deste hino que homens ilustres, artistas e músicos de fama usaram-no nos seus temas. O exército de Gustavo Adolfo cantou antes da Batalha de Leipzig, em setembro de 1631. Das grandes ameaças e sofrimentos nascem os nossos hinos. O primeiro hino de Lutero foi consagrado a 2 frades martirizados. Intitulou-se O Cântico de 2 Mártires de Cristo em Bruxelas, queimado pelos sofistas de Leuven. Seu hino inigualável, Castelo Forte, foi escrito na hora mais escura na história desse movimento. Perseguições por parte do imperador Carlos V ameaçaram a existência dos chamados protestantes. Lutero mesmo sofria ameaças de morte a toda hora. Sofria fisicamente também. Este hino, escrito em 1529 em Coburg, foi chamado a Batalha de Lutero. James Moffat chamou-o de o maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha. Foi cantado com emoção e sinceridade ao longo destes 4 séculos, em milhares de línguas. Define até onde podemos confiar em nosso castelo forte, nosso escudo e boa espada. Mostra também quem é o nosso inimigo, o tentador com os seus demônios, contra os quais em nós mesmos não há força para resistirmos. Mas Cristo o venceu na cruz. Quem nos defende é o Senhor dos altos céus, o próprio Deus. O grande acusador cairá com uma só palavra. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos. Foi casado com Catarina Van Bora, uma ex-freira, e tiveram 6 filhos. Nosso Deus.
século XVIII, na mesma Alemanha de Lutero, outro luterano tornou-se um dos maiores músicos de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. Vamos ver um vídeo sobre ele. Dizem que Bach não inventou nada, então por que ele é considerado um gênio da música? Diferente de mim, ele era um grande virtuoso. Mas talvez sua maior realização tenha sido unir tantas ideias desenvolvidas por seus predecessores. Ele pode não ter introduzido nenhuma forma nova, mas o controle habilidoso da harmonia fez com que estivesse acima do resto. Quando ele põe 2 ou 3 vozes juntas, elas não só harmonizam bem, como cada linha individual tem beleza e elegância. Juntas, elas tocam o divino. E essa talvez seja a genialidade dele. A Paixão de São Mateus é um dos melhores exemplos da genialidade de Bach. O som não é só dele, mas Bach também consolida um século e meio de ideias musicais que foram desenvolvidas por seus predecessores, geralmente esquecidos hoje. Dentro da Paixão de São Mateus, esse trecho que nós ouvimos, está o trecho A Fronte Ensanguentada, que foi harmonizada por Bach e é profundamente devocional. E requer uma aplicação muito pessoal da morte redentora de Cristo, por relembrar o seu sofrimento e morte cruel na cruz. Nele, em Cristo, o cristão reconhece que foi o seu pecado que pôs Cristo na cruz. E foi por amor a Ele que Cristo sofreu ali. Este reconhecimento traz conforto e uma confissão de gratidão e dedicação a Cristo, sendo Ele seu refúgio, guia e luz, sabendo que assim viverá e dormirá em paz. Em poucas palavras, em poucas vezes, o sofrimento de Cristo foi retratado com tanta intensidade como neste hino. A obra harmonizada por Bach nos faz refletir quão grave é o nosso pecado, que foi a causa da cruz. Tree.
irmão do grande avivalista John Wesley, foi considerado o maior hinista de todos os tempos. Antes de sua conversão, Charles Wesley e seu irmão John foram confrontados por uma terrível tempestade em alto mar, sentindo-se impotentes, ao contrário dos irmãos morávios, que louvavam em plena segurança interior. Por sinal, hoje, dia 24 de maio de 2018, faz exatamente 280 anos que John Wesley se converteu e que é comemorado o movimento metodista do século XVIII. E a conversão, enfim, aconteceu na vida de Charles e John Wesley. E a experiência de um coração aquecido trouxe grande avivamento na época, na Inglaterra, Estados Unidos e em todo o mundo. O hino, Meu Divino Protetor, tem sido chamado de o melhor hino do coração na língua inglesa. Dos quase 9.000 hinos de Charles Wesley, este é geralmente considerado o melhor. Integra quase todos os hinários publicados em todas as línguas conhecidas. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror, aberração e praga, quase estou a perecer. Dá-me tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Cristo é tudo em meu bicicleta, tudo em ti eu posso achar. Os enfermos com poder, só tu podes levantar. És bondoso e santo, ó Deus, sou ingrato pecador. Vem, dirige os passos meus, santifica-me, Senhor. Charles Wesley cantava a Bíblia. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue Deus se derramou, quem me vai purificar? Fonte de todo bem, dá-me sempre de beber, confortar minha alma bem. Queira sempre É impressionante, irmãos, como nos dias de hoje, nas músicas que nós ouvimos nos rádios e por aí afora, se fala tão pouco na necessidade de arrependimento e de perdão de pecados. Destaca-se muito pouco sobre a urgência de um novo nascimento transformador e suas repercussões. A experiência em um navio, em meio à tempestade, não ficou só para Charles e John Wesley. Um outro inglês, John Newton, também passou por uma experiência em um navio. Ele trabalhava no transporte de escravos que vinham da África para a Inglaterra. Diferentemente do refinamento dos irmãos Wesley, John Newton vivia, antes da sua conversão,
uma vida totalmente desenfreada, promíscua e até blasfema. Newton, mais do que ninguém, conseguiu expressar o que a graça salvadora de Cristo significa e o que ela é capaz de fazer na vida de um pecador assumido. O hino Amazing Grace, ou Preciosa Graça, é considerado uma autobiografia de John Newton, mostrando a transformação de alguém degradado pelo pecado e que foi alcançado pela graça de Jesus. Lá no túmulo de John Newton, para quem não sabe, está escrito assim: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos da África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. Amazing Grace, preciosa graça de Jesus. Em meio às perdas, em meio ao sofrimento, querem mostrar por aí o contrário, mas não é assim que a palavra de Deus diz. O sofrimento faz sim parte da vida cristã, e é a oportunidade de Deus para nos aperfeiçoar. Infelizmente, a teologia da prosperidade tem dominado a indústria fonográfica atual, promovendo a altivez do homem frente a um Deus que existe somente para satisfazer suas vontades egoístas. Não! A Bíblia e a história registram homens e mulheres de Deus que souberam adorar em meio ao sofrimento e às perdas. Aleluia.
O exemplo a seguir explica bem o que eu estou falando. O casal Horácio e Anne Spafford moravam em Chicago, nos Estados Unidos, e eram muito amigos de alguns missionários cristãos. Ele era um advogado, o qual investiu grande parte de sua fortuna em imóveis para locação, que infelizmente foram destruídos pelo famoso Grande Incêndio de Chicago de 1871. Arrasado pelo prejuízo e ainda sofrendo pela morte de seu filho pequeno de apenas 2 anos devido à febre amarela, ele se dedicou a ajudar e a reconstruir a cidade e amparar os milhares de desabrigados do incêndio. Em novembro de 1873, ele decide levar sua esposa Ana e suas 4 filhas para uma viagem à Inglaterra. Seu embarque, porém, foi atrasado devido a algumas urgências profissionais de última hora. Então, ele enviou primeiro sua esposa e filhas em um luxuoso navio francês chamado Ville de Havre, pretendendo juntar-se a elas mais tarde. Mas antes mesmo dele embarcar, ele recebe a trágica notícia de que o navio se chocou num acidente em águas profundas e afundou em menos de 2 horas. O mensageiro chega com um telegrama de sua esposa, com 2 palavras principais: Saved alone, sobrevivi sozinho. Horácio embarcou imediatamente para se reencontrar com a esposa. No caminho, em uma noite fria de dezembro, o capitão do navio chama Horácio e diz: acredito estarmos passando agora em cima do local onde o navio afundou. Incapaz de dormir, Horácio encontra conforto somente nas palavras: tudo bem, sou feliz, Deus quis assim. Quando chegou à Inglaterra, ele se juntou a sua esposa em lágrimas, e na mesma noite, no quarto do hotel onde eles estavam, com o coração despedaçado, ele escreveu os versos de um poema. Horácio perdeu sua fortuna e todos os seus preciosos filhos. Seu estado naqueles dias era indescritível. Mesmo assim, uma pequena frase se tornou uma força para a alma. Ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. See
religião dos velhos tempos e que está nos hinos clássicos é exatamente o cristocentrismo, Cristo estando no centro, Ele sendo o assunto principal, o Senhor, a quem adoramos e a quem queremos agradar. Falando da santidade do Senhor, nós temos um dos hinos mais clássicos da enologia evangélica: Santo, Santo, Santo. O hino Santo, Santo, Santo tem sido chamado o melhor hino já escrito, considerando sua pureza de linguagem, sua devoção, sua espiritualidade e o peso do tema. É cantado domingo após domingo ao redor do mundo. Ele é uma paráfrase desta passagem que acabamos de ler. O hino realça o canto contínuo de adoração dos 4 seres viventes: Santo, Santo, Santo. Aleluia! É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Céu de
pode originar grandiosas coisas. É o caso do próximo hino que nós vamos cantar aqui. No século XIX, nos Estados Unidos, após uma reunião evangelística dirigida pelo famoso evangelista D.L. Moody, um jovem levantou-se e fez a seguinte confissão: eu não tenho muita certeza, mas vou confiar e vou obedecer. Aquela pequena frase foi anotada e enviada para o senhor John Henry Sammons, que o inspirou a escrever o hino Crer e Observar, que até hoje é cantado entusiasticamente pelos cristãos em todo o mundo. O que tiramos daí, irmãos? O reconhecimento e a obediência à autoridade da palavra de Deus é uma atitude essencial para aquele que pretende ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Creia e então obedeça, porque Ele está falando. Sua
O próximo hino é o hino Deus dos Antigos. Ele foi escrito em 1876 pelo pastor americano Daniel Craig Roberts. Ele fala de Deus como Criador do universo e de como Ele nos guia como nação. Ele foi escrito para a celebração do centenário do Dia da Independência lá nos Estados Unidos. Seu texto afirma fé na liderança passada de Deus à nação e invoca a sua bênção contínua como soberano, protetor, guia e sustentador. Prósperas foram as nações que confiaram no Senhor e que passaram por grandes avivamentos, muitos países na Europa, Estados Unidos e outros mais. Aqui no Brasil, mais que nunca, nós precisamos urgentemente de um avivamento em nossa nação, para que possamos fazer destas palavras também nossa, e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossos dias. Muitos homens se levantaram para compor hinos belíssimos, das quais alguns já estamos cantando. Mas também as mulheres tiveram espaço fundamental em meio aos grandes compositores. E uma das maiores delas, com certeza, foi Fanny Jane Crosby. Foi a maior compositora de hinos dos Estados Unidos. A beleza e o poder contido nos versos surpreendem ainda mais por terem sido escritas por uma mulher que ficou cega apenas aos 6 semanas de vida. Sua vida foi a prova de que dificuldade alguma pode conter a unção de Deus, nem mesmo tirar o prazer dos seus servos. Vejamos um trecho do filme sobre a vida de Fanny Crosby. Era uma mulher triste? De jeito nenhum. Era feliz com Jesus. Somos Jesus.
Outras mulheres também se destacaram como compositoras. Onde estão as compositoras de hoje? Será que há alguém aqui que vai fazer a diferença na nossa geração? Mulheres virtuosas. Depois diz que o cristianismo é machista. De maneira nenhuma. As mulheres foram amplamente usadas por Deus, principalmente em relação aos louvores. Outra americana que se destacou foi Lydia Baxter. Ela dedicou-se muito ao estudo das Escrituras, e ela gostava de estudar o significado dos nomes bíblicos. Mas tinha um especial. Mas o nome de Jesus, que ela estudara profundamente, é que era a sua força. Embora também tivesse muitos problemas de saúde e tivesse que passar muito tempo na cama, sua casa foi ponto de encontro de pregadores, evangelistas e obreiros. Uma mulher sábia das mãos do Senhor. ainda no século XIX, Charlotte Elliott. Vamos ver um pouco da vida dela. Charlotte Elliott, uma das hinistas mais destacadas do século XIX,
nasceu em 1789. Foi membro de uma família de certa cultura e tradição ministerial. 2 irmãos e um tio e um avô eram pastores. Mostrou seu talento poético desde cedo, escrevendo poesias humorísticas. Uma doença muito séria em 1821 deixou Charlotte inválida para o resto da sua vida. No início foi rebelde para com Deus, queixando-se certa vez: se Deus me amasse, não teria me tratado dessa maneira. A visita do ilustre pastor e líder da enologia francesa César Malan, em 1822, mudou a sua vida. O pastor perguntou a Charlotte se ela realmente tinha aceitado a Cristo. Ela se ressentiu com essa pergunta. Malan prudentemente não insistiu, mas disse: não insisto em falar nisso, mas orarei para que você entregue o seu coração a Cristo e que se torne uma grande obreira em sua causa. 2 semanas depois, Charlotte procurou aquele grande evangelista. Falou das suas frustrações e de seus sentimentos. Que devo fazer para ser crente? Perguntou ao amigo. Deve-se entregar a Cristo tal qual está, veio a resposta. Será que Deus me recebe tal qual estou? Perguntou Charlotte, pensando na sua rebeldia, seus temores e o seu rancor. Sim, tal qual está, respondeu o Dr. Malan. Com o tempo, ela descobriu e reivindicou João 6,37 com um verso especial para ela. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em 1835, cerca de 12 anos depois de sua conversão, seu irmão reverendo Henry Van Elliot fundou uma escola que formava as filhas de clérigos pobres. Lançou-se então um projeto para angariar fundos para a escola. Incapaz de ajudar com o projeto devido à sua deficiência, Charlotte sentiu-se inútil. Sentia demais a sua invalidez. Mas Deus pôs no seu coração este hino tal qual estou. Escrevendo 6 estrofes, lá dentro juntou na sua alma as grandes certezas, não das suas emoções, mas da sua salvação, do seu Senhor, do seu poder e das suas promessas. E deliberadamente registrou para o seu conforto a fórmula de sua fé, reiterando a si mesma o evangelho do perdão, da paz dos céus. A venda do seu hino angariou mais recursos do que os esforços de todos os outros. Charlotte escreveu este poema, que foi impresso e vendido em toda a Inglaterra, e tornou-se o mais famoso hino usado na hora do apelo em cultos evangélicos. Tal qual estou ficou famoso também por ser um dos hinos favoritos de Billy Graham em suas cruzadas. Na hora do apelo, ele tocava esta canção. Senhor.
Desdobramentos na filosofia e na teologia liberal tiveram forte influência na diminuição da qualidade musical dos louvores. No entanto, a música gospel americana se desenvolve, havendo influências do tradicionalismo inglês e dos movimentos de renovação espiritual na primeira metade do século XX. O Senhor começa a visitar aqui e ali, libertando cativos, concedendo poder aos seus servos. Avivamento no País de Gales, 1904. Avivamento na Rua Azusa, 1906. E outros mais. Jesus tocando no seu povo. E a recompensa nós só teremos no lugar lindo chamado de céu. Não está aqui o nosso tesouro, está lá. Esperança.
clássico, não neopentecostal, o pentecostalismo clássico. Nomes como, por exemplo, Vitoriano Silva, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, Oséias de Paula, Cícero Nogueira, Eliezer Rosa, Cecília de Souza e muitos outros homens e mulheres trazem o pentecostalismo na questão de experimentar o poder de Deus. Aquilo que está na palavra não era só para o passado, mas que o Senhor, Ele visitaria o seu povo ainda hoje. Estes homens e mulheres retrataram uma igreja sofredora, uma igreja avivada e uma igreja diferente do mundo, e que renunciava o pecado. Antigamente era assim: ou estava na igreja ou estava no mundo, não tinha confusão. Porque era necessário renunciar para ser um discípulo de Jesus. É necessário renunciar os teus desejos, os teus anseios, renunciar, irmão, o próprio eu, para poder se aproximar de Deus. É necessário renunciar. Se tu és fraco, tens que ser manso, para morar no céu e ter descanso. Onde se via o crente de longe e já sabia: aquele ali lê a Bíblia, aquele ali tem algo a me dizer no momento do sofrimento. Não existia a confusão que existe hoje. Mas antes o cristão era identificado de longe. Ele tinha um coração transformado e ele era totalmente diferente por dentro e por fora. É essa a igreja que queremos, uma igreja que marca a presença neste mundo, que não passe despercebido, e uma igreja que seja luz e sal.
aqui antes mesmo que nós fizéssemos um apelo. Mas nessa noite eu gostaria de perguntar, quem sabe há mais alguém aqui que diz: pastor, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu ouvi esses hinos, eu estive na igreja, mas eu estou longe, preciso voltar-me ao Senhor. Talvez alguém que diga: eu nunca fui crente, eu não tenho certeza da minha salvação, de que estou em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, de que minha vida foi transformada, eu não tenho certeza de ir para o céu, mas eu quero nessa noite, arrependida de meus pecados, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Se houver alguém nessa noite, você pode dar este passo tão simples e ao mesmo tempo que vai mudar a sua vida. Levante a sua mão bem alta. Você que precisa hoje aceitar a Cristo por Salvador e Senhor de sua vida. Give me that old-time religion. 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 It's good enough for me. It was good for your father.